aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para falar de Baki Rahen, que já saiu o novo capítulo. Sim, já está completo, a versão coreana saiu, vazamento completo. Estou muito empolgado para trazer tudo aqui, mas devo lembrar pessoal que sim, essa é a versão preliminar, a gente vai comentar a versão raw, quase raw, né, do próprio capítulo em si, mas em breve vou trazendo em português, todo editado, tudo bonitinho em português para vocês entenderem, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos embora pro capítulo. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né, que foi os vazamentos preliminares, a gente tem a capa aí do capítulo que se chama Ultimate Pure Boy Jack, que é falando sobre o incrível, né, a versão final, última forma ali daquele garoto puro que é o Jack. Inclusive temos aí dizendo sobre o volume 17 que vai lançar, e não esquece, tem notícia aí sobre novos projetos de Baki. Já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Enfim, vamos para a próxima página, onde vemos uma igreja, uma capela essa pequenininha, que ali está um padre, né, bem mais velho, bem mais cansado. Esse padre ali, ele tem lembranças sobre o Jack, ele conhece o Jack. Inclusive, a gente vai para 11 anos atrás, onde nesta mesma capela existia o mesmo padre. Ele estava ali. Inclusive, o padre adentra, né, no caso a capela, né, no caso aquela igreja, e quando adentra lá vê um garoto esse que estava completamente suado, cansado, fadigado, e ele parecia estar protegendo alguma coisa. Inclusive o próprio padre chega lá para conversar com ele, querendo entender o que ele está fazendo, e aí que vemos que o Jack, ele acaba olhando para trás, né, revelando que ele estava meio que protegendo, ou praticamente ali junto, né, tentando fazer uma certa proteção ou algo semelhante. O próprio padre acha assim engraçado pra caramba, começa a falar com ele, e faz sentido, né? Como é que você vai proteger algo que não tem vida, né? Porque ali é só uma estátua, não é o Deus em si, é só uma representação dele. Mas é o que dá a entender, tá? Não traduzi ainda, então pode ser que não seja isso com relação à proteção. Mas aí vemos que o próprio padre começa a explicar o que é Jesus, como é Cristo, o que acontece. E isso, como eu já falei no vídeo anterior, faz alusão, né, no caso, ao fato de que o próprio Jack Rama, ele foi um cara que foi cristão, pelo que dá a entender. Porque nós vimos em Pico ele mesmo dizendo que pedia a Deus, né, orando para Deus para que vencesse contra Pico. Então realmente faz sentido ele estar aí na igreja. Você fala também que já foi falado em alguns momentos sobre ele ter se voltado para o diabo quando ele foi por um caminho errado, né? Ele quando começou a exagerar nas drogas, ficar meio loucaço. Então ele realmente tem uma base cristã. O cara é canadense, nasceu no Canadá, então óbvio que a religião mais forte seria a cristã em si. Enfim, o fato é que a gente vê que esse padre começa a conversar com ele, orientá-lo, o tempo vai passando, onde ele faz algumas perguntas sobre algumas coisas com relação ao Jack, mas no final das contas a gente vê que o padre acha engraçado, né? Porque o Jack parece estar falando sério sobre esse negócio de proteger, de cuidar e tal. Então, aí a gente vê que passa mais um tempo e vemos o padre mais velho, e pelo que dá a entender, ele também está na igreja ainda. Alguém foi lá perguntar alguma coisa a ele, e o padre continua a falar sobre esse incrível garoto, que era diferente de todos os outros. Inclusive, ele começa a falar sobre a sua rotina de treinamento, que começou ali depois que ele falou que iria proteger, que iria focar-se. Onde a gente mesmo vê que ele começa a treinar fazendo as marinheiros, coisas simples, né? O Pirra vai treinando ali. Depois a gente vê que o Jack treina tanto, fica tanto tempo de cabeça para baixo ali treinando, que chega ao ponto de começar a dar problema no seu cérebro, né? E ali nas suas veias ali, onde começa a ter hemorragia pelo nariz, pela boca, pelos próprios olhos, começa a ter hemorragia, sangrar bastante. E não para por aí, ele continua a socar, a dar murros, treinar incessantemente. E treinava a tal ponto que ele tinha desidratação e desgaste físico a ponto de desmaiar, de perder toda a sua força e energia. Depois até mesmo é falado pelo próprio padre, né, que era incomum o garoto, não parecia que esse garoto era normal, até porque ele era tão anormal que
comparando com um atleta, por exemplo, um próprio velocista que ele vai mostrando aí que está correndo e está extremamente fadigado e cansado, se é dito que quando um homem, um atleta está cansado e que ele sente que não vai aguentar, ele para para dar uma respirada, ele para dar uma descansada e assim repousa para outro dia, quando o seu corpo estiver mais forte, ele poder treinar. Mas aqui é diferente, ele mesmo fala que o Jack é diferente, ele não repousa, ele não descansa, ele não dá tempo para nada do seu corpo. E é aí que vemos que o tempo passa, e aí voltamos para os dias atuais, e lá está Jack com Tokugawa, conversando em sua casa, batendo um papo, e pelo que dá a entender, é tudo uma conversa sobre a próxima vítima do Jack, a próxima pessoa que ele vai lutar. Inclusive, o próprio Tokugawa acha isso interessante, enquanto vai fumando lá. Eu não sei como esse bicho não morreu. Ele tinha câncer, teve um milagre, foi curado e o cara tá aqui de novo, fumando que só peste. Mas enfim, o fato é que ele começa ali a ter aquele momento, discutindo com quem ele poderia lutar. O próprio Jack indaga algumas opções e é aí que vemos que, no final das contas, algo é revelado. Uma ideia é dali, o próprio Jack dá a ideia, pelo que dá a entender, e a pessoa que é escolhida é o Kosho. O Kosho Shinogi será o cara que vai enfrentar o Jack. E é até interessante, né? Porque se você parar para pensar, o Jack foi muito prejudicado contra uma das técnicas do Kosho, né? Mas enfim, vamos conversar sobre isso já já. Esse foi o final do capítulo e eu estou muito focado para teorizar aqui. Enfim, pessoal, chegamos ao final desse capítulo e, meus amigos, o que foi isso que a gente acabou de ver? O próprio Jack deu a ideia, pelo que entendi, de lutar com o Kosho. Isso faz sentido pra caramba, isso faz sentido. Apesar que Kosho é muito mais fraco que Baki, mas uma das coisas que prejudicou muito o Jack de ganhar de Baki, porque sim, Jack era mais forte que Baki, mesmo perdendo, foi justamente a técnica do Kosho, de cortar os nervos. Inclusive, Baki usou essa técnica para cortar o nervo que fazia a ligação da visão dele. E Jack teve muitos problemas com Baki por conta disso, porque não conseguia ver onde Baki estava e ficava aquela confusão. Enfim, achei interessante, achei que pode ser um negócio legal pra gente ver, mas como eu tô falando, calma, gente, eu sei que você pode ter ficado arretado aí, que não, porque eu queria que fosse outra pessoa, mas não. É bom ir devagar, por quê? Porque você vai construindo, vai alavancando, tá mostrando o Jack de escadinha em escadinha. Eu creio que o Itagaki vai botar ele para lutar com a maioria dos lutadores, vai chegar lutando com todo mundo até chegar no Yujiro. Pelo que dá a entender, virou um Grappler Baki, só que agora é Grappler Jack. Vai ser totalmente focado no desenvolvimento do Jack. Valeu, falou, fui!